O que você precisa saber para administrar medicamentos no paciente? Você acha que é só saber fazer a punção venosa, só aprender o que dilui e o que não dilui? Se você acha, você está muito enganado. Eu vou te explicar passo a passo de tudo que você precisa. Então, pega o caderno para você anotar tudo isso e quem sabe você já consegue montar seu próprio estudo de administração de medicamentos. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda a criar conteúdo todos os dias. Beleza? Bora lá? Seguinte, vamos imaginar que você queira fazer dipirona. Dipirona, 1 grama, EV. Exemplo, né? Imagina que tem isso aqui. Quais os conhecimentos que você precisa para administrar dipirona? Primeiro passo, tá? Vou pegar aqui um pincel preto. Bora lá, ó. Você precisa saber a farmacologia, tá? Na farmacologia, tem duas coisas importantes, tá? A farmacocinética, a cinética e a farmacodinâmica. Estou abreviando aqui para ir rápido, tá? Dinâmica. A farmacocinética depende. Como você vai fazer um medicamento nesta via aqui, ó, nesta via aqui, a farmacocinética é mais rápida. Você vai fazer o medicamento por via venosa. É um medicamento que não tem mais absorção. Você fez ele direto na via venosa. Mas existe dipirona em outra via, não tem? Não tem dipirona nessa via? Via oral? Nessa via oral, quais são as etapas que esse medicamento passa para ser absorvido, para entrar na corrente sanguínea, para começar a fazer efeito? Então, tudo isso é farmacocinética que você tem que estudar. Agora, o medicamento entrou no corpo, na corrente sanguínea, ele vai começar a fazer efeito. O que é o efeito da dipirona? Espero que você não fale para mim que o dipirona é um analgésico. Você tem que entender o que ele faz, que retira ou reduz o limiar de dor do paciente. É isso que você tem que saber o que é farmacodinâmica. Então, a dipirona, na verdade, já é um problema, a dipirona, porque no Brasil a gente usa no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países, não aceitam dipirona porque o mecanismo, justamente este mecanismo que eu vou explicar aqui agora, ele não é 100% conhecido e por conta disso esses países bloquearam, né? Então a FDA, que seria uma Anvisa americana, não deixa que dipirona circule por lá. No Brasil, a Anvisa permitiu e o que a gente tem de conhecimento sobre farmacodinâmica da dipirona? Ela é um inibidor de ciclooxigenase. O que é ciclooxigenase? É uma via que ela vem lá do ácido araquidônico e vai mandar informação para que você tenha sensibilidade à dor, prostaglandina, prostacyclina, sem contar que existem outras coisas relacionadas à ciclooxigenase, como temperatura, como outras coisas que ela acaba fazendo e faz até coisa que, na maioria das vezes, a gente não gostaria, que inclusive leva o paciente a ter uma hipotensão. Então, você tem que estudar farmacologia antes de fazer uma dipirona. Como é que você sabe as reações que vai acontecer no seu paciente? Então, você tem que entender isso aqui. Beleza. Você tem que estudar sobre dispositivos, tá? Dispositivos. O que são dispositivos? Agulha, seringa, equipo, tá? E isso é importante. Qual que é a agulha que você utiliza para aspirar esse dipirona aqui? Qual que é a seringa? Seringa de 5 de 10 ml. Você vai usar água destilada ou solução fisiológica? Ou você vai aspirar pura e vai fazer? Então, saber os dispositivos vai ser importante para o seu dia a dia, tá? Beleza. Você vai ter que saber fazer a prática, tá? A prática, né, da via. No caso, é V, fazer a punção venosa. Prática da via, ou seja, punção venosa. Você tem que saber fazer, então você tem que estudar. Depois que você administra esse medicamento, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma anotação de enfermagem. Anotação de enfermagem, tá? Você vai fazer isso aqui lá no prontuário do seu paciente, ok? E se tem 1 grama disponível e o médico tivesse passado só 300 miligramas, tá? Imagina que eu estou na pediatria. Então o que você tem que saber também? Cálculo de medicamentos, tá? Cálculo... Nossa, minha letra tá linda, gente. Cálculo
Cálculo de medicamentos, tá? Então, ó, cálculo de medicamentos. Tem que saber fazer cálculo, porque nem sempre vai ser feita a quantidade toda. Pode ser fracionada, principalmente na pediatria. Você sabe a interação medicamentosa da dipirona? Interação medicamentosa. Porque isso aqui é importante. Quais as interações que a dipirona pode ter com outro medicamento, em outra situação, tá? Outra coisa, se a dipirona vai ser feita para alívio de dor no paciente, qual é o intervalo entre um e outro? Isso vai te ajudar, principalmente para quem é enfermeiro, a aprazar, né? Fazer o aprazamento. Tá? O aprazamento vai ser importante. E você vai saber muito bem disso estudando farmacologia. Você sabe qual que é o tempo de meia-vida, qual que é a curva terapêutica, qual que é o intervalo mínimo que você pode fazer esse medicamento, tá bom? Então veja só quantas coisas que tem aqui para ser feito. E se eu peguei um medicamento muito simples, e se fosse norepinefrina, que envolve aí bomba de infusão, equipo fotossensível, equipo de bomba, né? Envolve outras situações que eu preciso me atentar. Então veja só, ó, quantas coisas necessárias. Então não é simplesmente aprender cálculo de medicamentos. Você fala que sabe administrar medicamentos. Não é só aprender a fazer uma punção venosa, né? Uma punção venosa e falar assim, caramba, eu já sei administrar medicamentos, já estou pronto para ser contratado. E muitas das vezes você não sabe por que você não é contratado ou porque você não consegue se manter no emprego. Talvez seja o básico, você quer uma coisa básica, só que você tem que saber isso aqui para todos os medicamentos. Entendeu? Por quê? Porque faz parte. Você está ali fazendo o medicamento, então você tem que saber fazer isso. É a sua prática, é o seu dia a dia, tá? Então agora substitui o nome do medicamento e vai pensando quantas coisas você precisa lembrar aqui e fazer. Aqui eu não coloquei intoxicação, aqui eu não coloquei situações emergenciais que a gente precisa talvez fazer um medicamento antagonista ou algo do tipo. Então, tem muita coisa envolvida. Isso aqui tudo e muito mais, né? Tem muito mais do que o que está aqui, eu tenho dentro de um curso já pronto, um curso de 50 horas, é um curso reduzido, 50 horas é pouco para tanto de medicamentos que temos. E lá eu falo justamente do que é a farmacologia, a farmacocinética, a farmacodinâmica de diversas classes medicamentosas. Por exemplo, dipirona, ele está na classe dos anti-inflamatórios. E é um anti-inflamatório que você entender bem, você sente dor por conta de inflamação. Então, a dipirona é um anti-inflamatório. Então, ela está na classe dos anti-inflamatórios, que são os analgésicos simples. Agora, existem analgésicos opioides, existe uma classe de outros medicamentos. Então, se você quer evoluir e quer algo concreto, seguro, com fontes boas, meu curso de administração de medicamentos.